Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o teu podcast semanal favorito, onde naturalmente e semanalmente a gente conta com histórias, biografias e testemunhos impactantes extraídos disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. Hoje vai ser diferente, hoje a gente tem um novo quadro que deu muito certo no nosso canal, deu muito certo, que vocês gostaram muito, o quadro mais visualizado. Mais visualizado, cara. Que a gente fez com o Cal, de perguntas e respostas, e hoje a gente trouxe um novo convidado para esse quadro, porque na verdade ele não é novo convidado, ele é um convidado antigo que já participou do Bíblia na Sobremesa, contando mais a história dele e tudo mais, e hoje a gente vai trazer ele aqui para responder algumas perguntas, e esse cara, a gente tem um desafio hoje. E são perguntas difíceis, tá, galera? Lembrando, esse quadro, ele é desenhado para fazer perguntas que você deveria fazer pro seu pastor, mas você não tem coragem de fazer e nem ele de responder. Não, e detalhe, a gente tá na responsa, porque esse cara, ele fica falando assim pra gente, ó, eu quero ir lá, mas eu quero responder pergunta difícil. Exato. Eu quero responder pergunta difícil. Criamos esse quadro especialmente para você, Exatamente. Chico Preus. Parabéns aí, obrigado pela coragem, né, de estar aqui. E a gente está muito empolgado com esse quadro. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Vocês são top. Vocês são maravilhosos. Isso. Eu comecei a apresentação aqui dando risada, porque é tão bonitinho meu Murilo. Ele tá sério e de repente... Olá, Eu me transformo em outro personagem. cara, é maravilhoso isso, cara. É maravilhoso. É multifacetado ele. Mas é Muito isso aí. bom. Gente, um privilégio estar aqui com vocês. Foi muito legal aquele dia que eu vim aqui. Muito gostoso que ele Foi falou. muito bom, muito bom. Foi um E excelente podcast, eu- rendeu muito. Confesso que eu estava esperando. Falei, pô, será que eu falei tanta besteira assim que nunca mais vão me chamar e tal? Brincadeiras à imagina. parte, foi uma honra e é uma honra estar aqui com vocês novamente. Então, Cara, da tua Excelente. casa só falta o Ben em podcast, irmão. Só porque falta já meu filho. só falta teu filho, assim, ó. Porque já faz veio sua inglês mãe, com ele, faz inglês já veio com sua ele. mãe, sua esposa, você pela segunda vez aqui. A casa É Preus verdade, está invicta, Ah, tá. Verdade. tá bom? Irmão, então vamos começar, Chico, assim, ó. A gente está vivendo um momento político no nosso país em que acabou de terminar as eleições, né? Teve toda essa questão aí das eleições municipais, Uhum. exato. Só que, cara, eleição é aquela coisa, né? A gente sempre divide opinião. Você sempre tem pessoas que são de esquerda, que são de direita, pessoas que, enfim, defendem uma posição, defendem outra posição, e isso você vê no mundo inteiro. Sempre existiu a dualidade, né? O bem e o mal, o certo e o errado, tudo isso. Você é um cara, Chico, que você trabalha como funcionário público. Você trabalha em banco, certo? Uhum. Você é funcionário público. O funcionarismo público, predominantemente, ele é de esquerda, né? São pessoas ali que não defendem talvez o empreendedorismo e tudo mais. Em contrapartida, você é cristão, que predominantemente é de direita, mais conservador, né? Acredita em outras coisas. Então, cara, você é um cara que é pastor e está posicionado no meio disso, né? Sua vida é em torno disso. Como é que é para você, Chico Preus, lidar com o A e o B, a dualidade das coisas, seja no trabalho, seja na vida, seja dentro da igreja? Olha, você falou bem, você definiu bem certinho. Tem um lado, tem o outro e você está ali no meio. Eu estou no meio. Ah, você é de centro. Não me defina. Não me defina porque eu não tenho posicionamento político. A política, ela se tornou no Brasil, como nós somos um povo muito carente, muito colonizado, um povo que tem pouca cultura própria, que ele abraça, mas muito de todo mundo que é chamado de seu. Então, nesse contexto, o brasileiro ele aprendeu a torcer, ele aprendeu a ser fanático, ele aprendeu a ser um torcedor cego para um time que não está nem aí para ele. Sim. E também isso se tornou um ponto de vista das pessoas em relação à política. Então eu defendo um lado, defendo o outro e sou cego nessa defesa. Uhum. Cara, eu não tô nem aí. As pessoas me perguntam, você é de direita ou de esquerda? Não me enche o saco. Eu não sou nenhum nem outro. Porque quando você vai levar um filho teu no hospital, você não quer um médico de direita. Você quer um médico bom. Boa. Total. Quando você vai cortar o cabelo, você não quer um cara que seja de esquerda, você quer um cara que faça um corte bom. Por que quando é para você,
você quer apenas um especialista, mas na política você quer um imbecil que fala o que você quer ouvir. Mas talvez não é especialista em nada. Deveríamos colocar gestores na cidade, gestores na política, pessoas que entendem de pessoas, pessoas que entendem de governo, pessoas que entendem disso, daquilo. Tem um lado da esquerda que é muito interessante, que é o assistencialismo. Eu vou falar, eu como uma pessoa que tem necessidades especiais, a esquerda para mim é muito boa. Que ela me cria uma série de benefícios. Só que, por um lado, esses benefícios eles querem me aprisionar e me limitar. Aí a direita ela é mais livre, só que ela não olha para as pessoas que são diferentes. Então eu vejo assim, que se todo mundo pegasse o que é bom de um lado e o que é bom do outro, nós teríamos um mundo ideal, mas não acontece. Então você tem uma extrema esquerda, uma extrema direita, e o povo brasileiro não é um nem outro. Ele só é um torcedor, muitos bobos assim que defendem cegamente o Lula, defendem cegamente o Bolsonaro, como se Lula não tivesse defeito, como se Bolsonaro não tivesse defeito. Quando o Lula comete um erro, os defensores dele falam, mas veja bem, olha o que ele... E quando o Bolsonaro comete um erro, mas olha, veja bem, olha o que ele fez. Aí eu olho e falo, cara, vocês estão malucos, velho. Porque isso daí se tornou a base do que nós somos hoje. Perceba, das eleições, acho que de 2018 para cá, o Brasil mudou. O Brasil é um saco, cara. O Brasil é dividido, o Brasil é uma coisa horrível. Não, nem para torcer para a seleção brasileira a galera se une mais. Ninguém mais se animou. Exato. Porque ninguém mais confia em CBF, ninguém mais confia em nada. Porque é tudo... O duro, sabe que o ruim de ficar velho é que você vê muita coisa. Que tudo é provado com o tempo. E quando você já tem um pouco de tempo demais na Terra, você começa a perceber algumas coisas, você perde o prazer de algumas coisas que para você ser bobo e ser inocente era mais fácil Era mais de encarar. divertido. Gostar de futebol sem aposta, sem a aposta esportiva, que agora mudou todo o esporte, ferrou com o esporte, que era a paixão do brasileiro, que era aquilo que unia o brasileiro. Mas daí o mané do Bolsonaro me enfiou a camiseta do Brasil, agora faz metade do Brasil que é de esquerda, não gostar mais da seleção, que era a única coisa que a gente tinha. O Brasil tinha a ideia lá dos anos 70, 80, sei lá, o pão e o circo. Hoje o pão tá duro e o circo não tem mais, fechou. O palhaço foi demitido. O palhaço foi embora. O palhaço tá levando surra. Tipo... Sim. Então, se a gente for analisar, a gente é obrigado a ter um ponto de vista e se abraçar nele, custe o que custar. Não, cara, então não me defina. Por isso que tem gente que me julga. Pô, Chico, você gosta de ficar em casa. Eu gosto. Mas não é porque eu estou fisicamente na minha casa que eu tô parado. Eu tenho coisa que me irrita. E eu prefiro não me... É tipo quando Deus chega para um dos filhos lá de Adão que matou o outro, esqueci o nome. 7. Não, esse é de Noé. De Adão esqueci o nome. Caim matou Abel. Ele chega para Caim e fala assim, o pecado bate a porta, cabe você dominá-lo. E eu fico assim comigo. Tem coisa que me levam... Chico, o pecado bate a porta, cabe você dominá-lo. Aí eu me escondo um pouco. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha cabeça para eu não ser um psicopata, para não ser um cara que vai ferir os outros. Que o meu ataque e a minha defesa é a minha palavra. Então, às vezes, quando eu tô quieto demais, se você vê assim, ó, o Chico não tá gravando o podcast, o Chico não tá postando nada na internet, saiba que eu tô num momento que eu não quero machucar ninguém. Que eu tô quietinho para não ter que me arrepender depois. Para não errar a mão. Entendeu? Então, o meu silêncio, o meu afastamento é para não errar a mão. É em defesa de quem está comigo, porque eu não falo mais só por mim. Eu sou o pastor de uma comunidade. Eu não posso simplesmente pegar esse microfone e falar o que eu quero. Tem essa possibilidade. Eu queimo a cara de vocês. Eu sou pastor na igreja que vocês frequentam. Sim. Eu sou pai do meu filho, tenho uma esposa, tenho uma mãe. Eu tenho pessoas que vinculam a imagem uma com as outras. Eu não posso mais... não, o importante é eu falar o que eu penso. Não, eu tenho que entender o encargo da minha palavra. Tenho uma responsabilidade de ser quem eu sou. Total. Então, desculpa. Hoje a gente está nessa de
um lado, o outro, e ser cego de um lado e de outro, tô fora. Teve um amigo do banco, chegou para mim e falou assim, poxa, Chico, você sabe que eu sou de esquerda. E eu vejo você nas redes sociais, você tem um posicionamento totalmente diferente. Eu queria entender como é que é ser você. Aquele cara que naturalmente teria uma briga, eu sou daqui, você é dali, que por princípios e coisas eu sou mais de direita, eu sou conservador, eu sou família, entendeu? Eu sou pró-família, não sou pró-aborto. Isso daí pra mim não funciona, entendeu? Pra mim é um mundo que não tem que a conta não fecha. Sim. Conversando com esse amigo, cara, daí eu e ele conversando, eu falei, cara, por que as pessoas não conversam como nós estamos conversando? Eu peguei o melhor dele, ele pegou o melhor de mim, a gente deu a mão e falou, cara, por que nós não conversamos mais? O pior é que isso acontece dentro da igreja, né, cara? E nem dentro da igreja as pessoas Não, estão conseguindo isso chegar aí. num consenso, assim. Pastores, denominações se atacando, pastores se atacando, irmãos se atacando dentro da própria igreja, porque um entende A, o outro entende B. Como é que você enxerga a divisão dentro da igreja, Chico? Tá. E quais são os maiores problemas que estão sendo levantados hoje para isso? Sabe qual a diferença da divisão da igreja e da divisão política? Não. É que a política, ela não divide, porque quanto mais junto de você eu tiver, mais tempo eu tenho de televisão, de rádio, de mídias. Então ela não fica exclusiva a uma ideia e se fecha em si um partido. Não, ele tem os seus aliados, as suas alianças, e a partir disso ele cria lá a sua força. Agora a igreja não. Toda divisão, o que ela produz? Uma nova igreja. Perceba, cara, se você for ver, talvez a maioria das igrejas que existem hoje são frutos de divisão. Faz sentido. É eu chegar para você e falar assim, ó, Murilo, você é meu pastor. Não concordo com o que você está fazendo. Tô indo embora, vou montar minha comunidade. E pior, eu faço isso de um jeito sujo. Porque antes de sair, eu começo Manipular as pessoas, influenciar elas. influenciar essas pessoas, não diretamente, ó, venham comigo, mas eu vinculo você emocionalmente a mim. Claro. Aí quando eu saio, naturalmente você, eu tenho um fechamento com esse pastor, esse é um homem de Deus, eu vou seguir ele. É o que eu vejo de muito, cara. E causa divisão. Cara, igreja, eu vi várias igrejas começarem com divisão. Eu vi várias igrejas fecharem por divisão. Isso é uma coisa, cara, isso é um tumor no corpo de Cristo, cara. E aí que tá. Sabe por que eu fico mais de cara com Deus? Que eu falo, meu Deus, como que pode ser tão gracioso, ser tão bom, a gente sendo tão mal? Porque mesmo assim, para Jesus, é só mais uma igreja. Talvez ele nem se importe com esse rolê que eu tô falando aqui. Tá ligado? Muito bom. Tipo, Jesus é o cara que tem os piores jogadores, mas é o time que não perde um campeonato. Entendeu? Sim. E se ele é rebaixado, ele se rebaixa para trazer jogador novo para a próxima divisão, porque dele sobe. Tipo, trazendo analogia com o futebol. Sim. Mas para mim, eu vejo hoje essa questão assim. As pessoas têm o seu ponto de vista, então, se eu, Chico, cara, isso aqui é minha Bíblia, cara. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu me relaciono com ela sem intermediário. Eu e o Espírito Santo quando eu leio a Bíblia, só. Não tem o teu ponto de vista, o teu... Não, tá tudo certo. Mas eu faço uma leitura, eu analiso, eu medito na palavra direto com o escritor dela. Logo, tem coisas que eu entendo de uma forma, que é diferente, por exemplo, do pastor daquela igreja do Cal. Se fosse por diferenças, eu não estava aqui. Se fosse por diferenças teológicas, eu não estaria nessa igreja. Porque eu não concordo com tudo que está aqui. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar ajudar. Não, são coisas que não é ponto de vista, é tão pequeno, cara. No fundo não é importante. Né? Não é nada importante.
O que você pensa sobre salvação vai mudar quem é salvo? Não. O que você pensa sobre se vai ter tribulação para o povo de Deus, ou se vai ser, ou não vai ter, porque vai ser arrebatado antes, vai mudar alguma coisa? Nem um pouco. Vale a pena brigar sobre isso? Não faz sentido. Perder a comunhão por conta de um ponto de vista. Só que tem pontos que eu e você estamos juntos. Primeiro, Jonas foi para uma baleia ou não? Um peixe grande? Foi. Uhum. A Bíblia fala que foi. Sim. A Bíblia não fala que João estava na ilha de Patmos quando recebeu a revelação de Apocalipse. A Bíblia fala que sim. E é nisso que nós convergimos, porque é nisso que a Bíblia diz que nós somos. O que a gente pensa é diferente, eu tenho um entendimento sobre isso. Se nem a Bíblia quis ser clara sobre determinados assuntos, por que eu vou brigar por causa deles? Nossa, é muito Se eu vou bom. defender eles de que forma? Aí fica o teu ponto de vista vazio contra o meu vazio, porque no fundo nós não temos um fundamento profundo o suficiente para É sustentar uma briga a nossa... de eu acho, né? É uma briga Isso de aí. eu acho. Só que hoje nós vivemos uma grande briga do eu acho. Entendeu? Eu acho que igreja é isso. Aí nós temos um outro fenômeno, que é uma das coisas que mais me deixam tristes, cara. Muitas igrejas dependem... Igrejas não. Igreja é maravilhosa. Muitos pastores dependem do erro dos outros para existir. É tipo assim, desconfie de homens que pegam o microfone e falam: existem líderes que, existem pessoas que, existem igrejas que. Para, velho, faz o teu. Se o teu rolê tá errado, o tempo vai provar, deixa o joio e o trigo crescer. O tempo vai provar quem é e quem não é. Tudo nessa vida tem que passar pelo tempo. Não me chame de amigo se você chegou agora no meu rolê. Mas vamos passar um tempo, daqui a pouco você vai ver que nós somos grandes amigos ou não. Não, o Chico não vai, ele é muito chato. Mas aí quando o tempo prova, fala, não, esse aí é meu irmão. Muito bom. O tempo provou. Tem que comer 1 quilo de sal antes, né? Tem, cara. E a ideia do quilo de sal é um pouquinho de sal, porque ninguém aguenta comer 1 quilo, né? Pra quem não entende. 1 quilo de sal demora, né? Demora, então vamos comer 1 quilo de sal? É a minha briga com as pessoas. Chico, você é meu amigo. Eu falo, e você não é meu amigo. Você não foi no meu casamento. Você não viu meu filho no hospital. Você não passou comigo quando meu pai morreu. Mas eu não te conhecia então, meu irmão. Você não estava lá. Então, Dá uma segurada. É o famoso dar uma segurada. Nunca puxou uma oração no vestiário? Nunca cantou um hino no gramado, pô? Nunca expôs laranja, né, irmão? Pô. Mas isso, o que eu quero falar? Que eu sou uma pessoa ruim? Não. O tempo é uma prova que todo mundo vai ter que passar. Total. Tem muita gente que está pregando bonito, que o tempo vai provar se essa pessoa é de verdade ou não. E tem muita gente, cara, que está quieto, escondido no Senhor, e o tempo vai provar. Pega Davi escondido, cara, cuidando das ovelhas do pai dele, estava escondido ali, vivendo o ordinário da vida, até que aquilo que era matar um urso, matar um leão, era só defender as ovelhinhas do pai, tornou um gigante, alguém que ele olhasse e falasse, é só um gigante. Mas para todo o povo de Israel era o gigante. Sim. Mas para um homem escondido, treinado, um gigante é só mais um que vai cair. Olha que loucura, cara. Isso é muito doido, porque é uma falha na percepção, né? As pessoas estão muito mais comprometidas, de fato, com querer estar certos do que, de fato, com o reino, cara. Porque o reino é comunhão, pô. Então, se algo que você entende que é certo pra você te faz se afastar do outro, então aquilo é mais forte pra você do que o próprio reino. É mais importante do que o próprio reino. Eu posso polemizar aqui? Por favor. Deve. Teve um evento no Brasil, alguns anos aí, que mobilizou alguns estádios grandes da nação, chamado Descende. Uma das cantoras desse evento foi a Priscila Alcântara. Quando ela desmiolou, a galera foi pra cima dela. Foi ou não foi? Aí o idealizador do evento foi pra internet pra falar ou não foi? Foi. Mas por que ele não foi também quando o patrocinador master do evento foi preso? Com problemas financeiros, pirâmide financeira. Você entende que cada um defende um lado, mas opa,
enquanto eu tô ganhando, Tá tudo bem. tá tudo bem? Uhum. Então, cara, o problema é que quando a gente lê na palavra assim, é Paulo falando que a gente precisa morrer. Quando Jesus dizendo que é preciso nascer de novo. Mas a gente ainda se dobra para um amigo que é rico, para o irmão da igreja que tem mais dinheiro. Aí eu vou falar um outro assunto para vocês. Ter dinheiro na igreja é horrível. Por quê? Que é todo mundo te enchendo o saco, te pedindo. Entendeu? E não estou falando assim, é errado pedir. Não. Mas cadê a tua rede de amigos, tua rede de apoio? Aí uma pessoa que tem mais condição, ela acaba se tornando refém da pobreza dos outros. Sendo que esses outros, se eles fazem parte da minha vida, eles não têm nem que ser pobre, porque eu tenho que estar ali. Aí eu, como uma pessoa que tem recurso, eu vou estar ali. Uhum. Agora, digamos que eu sou teu amigo. Aí você está passando uma necessidade. Cara, você está um momento de dificuldade. Pô, é lógico que eu vou te ajudar, porque nós somos brother. Você é meu irmão em Cristo. É natural, né? É natural, porque o dia que caiu uma porta do armário lá de casa, você foi lá me ajudar. Queimou o chuveiro lá, você foi lá me ajudar. Você foi me buscar no aeroporto, na rodoviária, sei lá. Você é um cara que faz parte do meu rolê. Naturalmente, a gente se acode da forma que dá, um ou outro, entendeu? Aí chega o Lucas. Só me vê na igreja. Falou, ô Chico, tudo bom? Ô, você consegue me arrumar em Milão? Não, me responda, vocês acham justo? Não, nem um Não. pouco. Faz sentido. Então, só que aí existe o lado assistencialismo da igreja que te faz se sentir mal se tu não ajuda esse cara. Pois é. E aí que você faz. Aí eu gosto de conversar com a minha mãe. Minha mãe, quando eu vou conversar com ela, mãe, o que a senhora acha disso? Eu gosto de conversar com ela sobre essa questão financeira. E ela me deu uma resposta que aquilo cravou no meu coração. Ela fala assim, eu nunca dou dinheiro para quem pede. Eu ajudo quem Deus pede para eu ajudar. Uau. Entendeu? Uhum. Que aí tem uma questão que é assim. Certa vez, eu vou falar por que eu estou embasando isso. Então não gerem corte sem incluir essa parte agora, não vai achar que eu sou um cara mau. Boa. Uma vez eu passei por uma crise, a pior crise da minha vida. Eu morava num apartamento, o oficial de justiça foi lá, me tirou do apartamento, colocou todas as minhas coisas num caminhão e despejou na garagem da casa da minha mãe. Meu pai morava comigo, tinha 80 e poucos anos na época, teve que ir para um asilo bem horrível, porque eu estava falido financeiramente, então foi um momento de dificuldade extrema na minha vida. Eu tive que voltar a morar, mesmo depois de casado, na casa da minha mãe, de favor, lá na casa dela, que aquela não é a minha casa, é a casa dela. Uhum. E aí um pastor da igreja chegou para mim e falou assim, Chico, eu tenho um apartamento vazio que você poderia morar. Só que eu não posso fazer isso. Porque Deus não mandou eu fazer. Na hora, diante de Deus, eu não tive raiva dele. Uhum. Eu só falei assim, eu só quero o que Deus tiver para mim. Eu já estava no fundo do poço, eu não tinha um outro lugar para ir. Uhum. Eu já estava no fundo do poço, eu não queria mais subir em atalho nenhum. E aí eu e minha esposa fomos massacrados por muitos anos, com dificuldades e doenças e crises financeiras e um monte de coisa. Muito massacrados. Só que a gente precisou passar por isso. Nós tínhamos pessoas do nosso lado com muitos recursos financeiros que não nos ajudaram. E elas não terem me ajudado naquela época contribuiu muito para que estava se tornando o meu casamento, a minha vida, para que eu fosse o homem que eu sou hoje. Então, às vezes, você tem que entender que se eu ouço a Deus, eu vou te ajudar. Uhum. Você vai chegar para mim e falar assim, Chico, e aí você vê a dignidade. Aí eu escutei uma frase que é interessante. Quem vier se arrastando até você, pisa na cabeça que é cobra. Um homem não se arrasta. O homem que precisa, ele mantém a sua dignidade.
É o homem que vai chegar para você e falar assim, Chicão, seguinte, eu vou falar aqui, Murilo, seguinte, deu ruim, zedou, fiz besteira, gastei o que eu não deveria. Meu irmão, seguinte, se me arrumar milão, dou minha palavra, que se em 30 dias eu não pagar, meu MacBook é teu. Te dou ele de garantia. É o que eu posso fazer agora. Não queria ter que vender ele porque é o que eu uso para trabalhar. Sim. Você me ajuda nessa, velho? Se não puder, lembrando, se você não puder ajudar, tá tudo certo, cara. Aí você, pô, deixa eu meditar. Você vê que o cara, dignidade, o cara veio de cabeça erguida pra você, diferente de alguém que fala assim, Murilo, me ajuda. Tô passando fome em casa, tá horrível, tá uma droga. Cara, minha mulher tá ameaçando sair de casa se eu não trouxer pão pra casa, sei lá. É, em cima de murmúrio, de reclamação. Né? Entendeu? Então, É muito diferente. pode parecer que eu tô sendo cruel. Não, cara, eu sou pastor há mais de 15 anos. Sim. Eu já vi muita coisa nessa vida. Eu já vi Deus mudar a história de muita gente, cara. E eu vi também Deus não mudar a história de muita gente, porque essas pessoas, no fundo, não queriam Deus. Queriam ser os coitadinhos. Uhum. Seria forte. Cara, coitadinho, cara. Aí um dia eu escutei uma pregação do Helder. Helder é um pastor da nossa comunidade aqui, para quem está assistindo. E ele falou que o espírito do coitadinho é o mesmo do arrogante. Ele só é coitadinho agora porque ele não tem o suficiente para ser arrogante. Uau. É o mesmo espírito. E quando ele falou sobre isso, eu falei, nossa! Caraca. Violento. Faz total sentido. Muito. Porque eu conheci gente que quando não tem um discurso mole, mas quando tem, não te liga, Ele te só tá massacra naquilo que ele tem e você não tem. Uhum. Ele só tá na temperatura errada, né? É isso a aí. mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito. É o ovo cozido e o ovo mexido. É o ovo. só tá na forma errada. É. Não, e faz muito sentido isso aí, porque eu acho que é o que você falou, às vezes a pessoa tá passando por um processo e se você simplesmente querer se meter achando que você vai ser o bonzinho e essa pessoa vir, por exemplo, nesse argumento vitimista e você querer ajudar, você vai tirar ela do processo que ela tá passando. Então é muito mais, talvez, coerente da nossa parte entender em Deus se essa ajuda deve ser estendida ou não, do que simplesmente ir pelos impulsos de emoção. E assim, ó, tipo. se você não é desprendido de vaidade, de necessidade de aprovação, isso acontece, o primeiro lugar que isso acontece é na tua família, ô Chico. Isso aí, ó, que você tá falando. Exemplo, tá? Cara, você vem de um lugar em que você não teve condição, você passou necessidade, você teve escassez de várias coisas. Você, cara, conseguiu uma coisinha na tua vida, assim, ó. Começou a ganhar bem, você começou a ascender, fez umas viagens internacional, se mudou de um bairro, foi para um bairro melhor. Esse cara que continua no lugar que você saiu, ele viu o teu crescimento. Quando esse cara... E aí esse cara, por vocês terem crescido no mesmo ambiente, na mesma família, pô, era melhor amigo na infância, esse cara ele se sente no direito de você puxar ele. Ele se sente no direito. Aí ele vem e aí ele fala... Se tu não me ajuda... Ah, ficou arrogante. Ficou isso, ficou aquilo, ficou aquilo. E eu tô falando com lugar de fala, assim, ó. Tô te falando com autoridade. Uhum. Entende? Porque é isso, cara, assim, ó. Dependendo do lugar que tu sai e a forma com que você ascende na vida, quem ficou pra trás se sente no direito de te cobrar uma assistência da tua parte. E se eu te falar que não é, agora, saindo do assunto dinheiro, não é nem só sobre dinheiro, mas, por exemplo, quando eu casei, poucos meses antes de casar, eu era o cara que saía, que gostava de estar com os amigos. Uhum. Passou, sei lá, eu lembro do dia que eu casei, poucos dias depois eu estava em casa e meu telefone tocou de madrugada. Meus amigos, ó, você, onde é que você tá? Onde é que nós estamos aqui fazendo festa? Você casado, não sei o quê. Aí uma vez saí com outro amigo para conversar, tomar um café, o cara só falava de mulher. Uhum. Só de mulher. Aí eu tive que sentar e falar assim, ó, seguinte, cara. A partir de agora, entenda uma coisa. A minha vida, ela gira numa outra frequência. Sim. Então vamos combinar, nós somos muito amigos, cara. Mas eu não quero saber de mulher.
Eu tenho a minha já. Uhum. Então não me fale de mulher. Eu não quero ter saudade de algo que, na verdade, foi uma fase que eu já passei. Ser solteiro não volta mais na minha vida. Que ou é viúvo ou casado. É isso que eu aceito pro meu futuro. Uhum. E de preferência viúvo com 99 anos e logo em seguida também ir pro Beleléu. Uhum. Ou ir antes. Entendeu? Sim, total. Então, assim, só para quem está assistindo, não pense que eu estou sendo arrogante. Como eu não sou o cara que ninguém pede ajuda. Quem eu posso ajudar dos meus amigos, eu ajudo. A comunidade que está em volta de mim, o que eu posso fazer por ela, eu vou fazer. Uhum. E está tudo certo. Agora, o meu problema você pega Ananias e Safira, eles quiseram participar de uma comunidade que eles queriam receber tudo da comunidade sem dar tudo. Sim, Entendeu? sim. Se eu for analisar. Sim. Que a ideia é que todo mundo colocava os pés dos apóstolos e ali eles dividiam certinho com todo mundo. Uhum. Aí qual que é o combinado? Vamos dar só um tanto, que a gente vai ter o nosso tanto Garantido, guardado, né? Uhum. mas vai ser maior. Nós vamos estar investindo nos apóstolos. Sim. Vamos ter um retorno maior do que aquilo que a gente colocou. Uhum. E é ali que o bicho pega. A gente acha que aquilo ali é só um textinho que está tudo certo. Não, cara. Não queira vir para a igreja para querer sair ganhando. E quando você vai atrás de alguém para pedir dinheiro, você está querendo sair ganhando. Antes de querer dinheiro ou algo de alguém, seja algo para alguém, cara. Seja um irmão para as pessoas que estão na igreja. Eu olho para uma galera da igreja aqui, ó. São os anônimos. Que é tão bonitinho vir pregar aqui, as cadeiras estarem todas montadas, Uhum. a igreja está toda limpa, o café está sendo feito café, não sei o que, café, no café. Cafeteria? Cafeteria, no café. Uhum. Barista café. E tá ali, ó, cada um fazendo o seu, bonitinho, e aí quando a gente se reúne é um todo maravilhoso que acontece, tá tudo certo, mas eu quero usufruir do benefício se eu não faço parte. Sim. Acho que o problema do vitimista é que ele acha que é o dinheiro que vai ajudar ele. Mas No fundo não é. Cara. nunca vai foi. ser. Cara, eu tinha um ódio quando eu tinha acabado de me converter, que eu falava sobre meus problemas financeiros e eu escutava o meu pastor dizer, vamos orar. E eu não quero uma oração. Na época, eu quero um cheque. Quem está nos assistindo também nem sabe o que é cheque. Não, eu quero um valor, eu quero um depósito, eu quero um TED, um DOC na minha conta. Eu não quero oração, eu quero dinheiro. Eu lembro disso, cara. Uhum. Hoje em dia, quando eu falo, meu Deus, eu não precisava de dinheiro, eu precisava de uma palavra. Sim. Eu só precisava de uma palavra. Uma palavra pode mudar tudo. É. Eu um dia, diante de Deus, assim, já pensei assim, eu tenho minha profissão, mas eu penso assim, poxa, tem coisas que eu ainda não realizei, eu quero realizar. Quero viajar e conhecer alguns lugares no mundo, eu quero. Financeiramente, no momento, a gente decidiu focar em família, tal, em cuidar do nosso filho. Minha esposa só trabalhar em casa. Uhum. Então, se ela trabalhasse, talvez fora teria uma outra condição, mas uma vida que eu não gostaria de ter. Uhum. Daquela correria que eu não gostaria de ter. Aí eu pensei assim, poxa Deus, eu não tenho essa facilidade de gerar riqueza. Eu só tenho uma capacidade que eu sei que é o que eu sou. Eu só sei ser pastor. Falei, Senhor, faz fluir a riqueza do mundo para mim. E eu só vou cuidar da galera. Eu só sei fazer isso. Uhum. E o que eu faço é isso. Minha vida são milagres que acontecem. Milagre do dia 26, né? É isso aí, milagre 27. 27. Aham. É o meu cartão do Itaú. Que é esse aí? Eu não peguei. O milagre do dia Eu falo, 27 toda é que vez ele que já eu- pregou. O milagre do dia 27 é quando vê esse meu cartão do Itaú, que ele é um valor que só pela graça do Senhor. Sério. E aí, chega no dia 27, ele paga, mas Ele é pago. é no, Não sabia é no como. milagre, né? Alguma coisa sempre acontece. Alguma coisa acontece. Que sensacional. É. Ô, Chico, devia estender essa pergunta. Você falou que o teu ministério é pastoral, Sim. correto? O que a gente deveria entender como ministério, se cada um de fato tem um ministério que deve buscar e exercer isso como função, como ministério? Cara, ser pastor não é ser pregador. Você pode ser pastor e ser pregador. Uhum.
Você pode ser pregador e ser pastor. Você pode ser pregador e não ser pastor. Uhum. E o oposto também pode ser igual. Ser pastor é se incomodar com o problema dos outros. Na verdade, resumindo assim, ó. No fundo, é isso. No fundo por exemplo, eu. Vou falar como que eu sou. Eu sou um cara que você vai achar que eu sou ausente. Pô, o Chico não tá aqui, ele só aparece para pregar. Isso eu já tô até falando de mim. Cambada de safado. Mas um dia que eu não estiver aqui, pede para levantar a mão quem conversou comigo naquela semana. Aham, muito bom. Ah, com quem que você conversa? Cara, explicar como é que eu funciono. Vou contar o meu segredo. Tenho algo no meu coração que eu acredito ser o Espírito Santo. Que às vezes eu penso em algumas pessoas e não consigo parar de pensar. Uhum. Não consigo. Se é uma mulher, eu peço para alguma mulher conversar com ela. Se é um homem, eu vou atrás dessa pessoa. Mas fica me incomodando. Eu tenho que falar com essa pessoa, E aí o que eu faço? Vou chegar, Lucas, velho do céu, vai parecer meio homossexual o que eu vou falar. Mas eu fiquei pensando em você faz uns dias, cara. Que maravilhoso. Daí, cara, sempre acontece isso. Você vai fechar a cara e vai falar, pois é, nós precisamos conversar. Que massa. Sempre acontece isso. Que da hora. Pra vocês terem uma ideia, tem uma pessoa que está no meu coração há alguns dias para conversar. Uma pessoa que eu nunca sentei para conversar. Estava aqui na sexta-feira na igreja, passei por essa pessoa, e falei assim, nós precisamos conversar, né? Ele olhou para mim e falou assim... Tu já afirmou, né? Tu já foi... Eu só falei, nós precisamos conversar, né? Ele fechou, precisamos conversar. Que maravilhoso. Ser pastor é isso. Entendeu? Aí ser hora. pastor por exemplo, assim, ó. Como é que tá fulano de tal? Eu fico lendo as coisas. Uhum. Então, por exemplo, se eu tô vendo o culto online e a câmera tá passando na galera, eu fico tipo... Aí eu vou lá pro WhatsApp. Tem uma galera aqui na igreja que nem sabe o tanto que eu me incomodo com eles. Que eu fico pensando neles, que eu intercedo a Deus por eles, que eu fico querendo estar perto porque eu sei que eles gostam de mim. Que você se importa o tanto que eles nem imaginam, assim. Nem imaginam. Só Sim. que são pessoas que fazem parte do meu rolê. Que da hora. Que pessoas que, quando a gente tá junto, são pessoas que fazem eu me sentir o pastor mais especial do mundo. Um exemplo. São pessoas que não... Que só querem estar no simples, dar risada. Eles querem dar risada, eles querem... E quando tem alguma pergunta sobre alguma questão, sobre casamento, eles soltam ali e a gente conversa. Pessoas que às vezes só querem sair para pescar Uhum. e dar risada. E aí, para mim, ser pastor, tem pessoas que eu pastoreio jogando. Eu gosto de jogar, todo dia eu jogo, online. Converso, fico jogando. Sempre jogo com alguém, conversando. Sempre faço isso. Então eu tenho minhas formas de pastorear, não convencionais. Mas, tipo, conversando o que você diz é da vida além do jogo, é isso? Não, da vida. Da vida. Tipo, Da tu vida. tá jogando ali, não tá nada a ver com o jogo. Nada. O jogo tá acontecendo. Uhum. Estava jogando um jogo de estratégia ontem. O jogo acontecendo e a gente falando como é que foi a semana, como é que tá as coisas em casa, como é que tá com as mudanças de não sei o quê. E aí a gente vai conversando sobre a vida. E tu já orou por alguém no Discord, no Skype, essas coisas assim, Já. durante o jogo? Tipo, no meio do jogo, para aí, encosta aí. Vamos Já, orar. já teve gente no meio da oração que começou a odeio. Manifestou? É, Sério? tá online, Nossa, que Aconteceu. doideira. Pessoa tava jogando com a pessoa e eu falava, cara, que pessoa massa de jogar, velho. Uhum. Que eu era um personagem na cidade, ela era uma outra pessoa, só que era um homem que usava modulador de voz de mulher e tal. E aí, quando eu precisava resolver um problema de staff no jogo, Uhum. e aí foi essa pessoa me atender. Eu falei, tá, mas qual que é o teu nome? Meu nome é Lucas, um exemplo. Então, Lucas, não gosto que me chame por esse nome. Aí eu tinha que entender o que tá acontecendo. Daí eu comecei, Lucas,
Jesus perdoa teus pecados, Jesus morreu por você. Daí ficou quieto. Lucas, Jesus perdoou teus pecados. E eu comecei a repetir. Aí acalmou. Daqui a pouco eu falei, Lucas, eu odeio. Aí começou. Aí passa Aí quando eu passei, deu Lucas, em nome de Jesus, Lucas. Citando Lucas aqui, porque eu nem lembro o nome da pessoa. E aí foi muito louco, assim, porque daí essa pessoa, quando me via, ela queria interagir e vinha interagir comigo com um sorriso. Eu tenho um nome de personagem que é Agamenon. Agamenon, oi Agamenon! E vinha feliz, assim, tipo, porque alguém que estava vendo quem ela era de verdade. Ser pastor é estar vendo o que está acontecendo. Entendeu? Ser pastor é cuidar de pessoas. Não é pregador, é diferente de pastor. Tá, o pastor da igreja, tá, mas ele é pastor mesmo? Quem são as pessoas que sentam na mesa dele? Que nem assim, ó. Eu tenho algumas coisas que me pegam muito. Por exemplo, eu tenho que entender as minhas limitações e as minhas qualidades. Eu tenho uma limitação que é velório. Velório pra mim é difícil. Você não gosta de fazer? Não gosto. Só faço quando eu preciso fazer. Pra mim isso é difícil. Pra mim é complicado. Entendeu? Ah, mas se precisar... fiz. Faz, sei lá, 2 meses eu fiz um velório. Eis-me aqui, né? Eu fiz velório, não sei se eu já contei pra vocês, de 2 crianças. Não, como é que foi essa história? Tem um homem que me ungiu pastor. Esse é um grande homem de Deus. Hoje não conheço um homem como ele. Um cara simples, de uma igreja pequena, Santa Catarina. Fala o português errado, mas fala o que Deus está falando no coração dele. Um grande homem de Deus. Muito bom. Meu celular, uma mensagem, vou escutar horas depois, que eu estava no meio do grupo da igreja. Então só fui escutar depois. E, Chico, ore por nós. Aprove a Deus recolher meus 2 netos hoje. Nossa. E aí eu, tá louco? Como assim? Aí fomos. Eu tinha feito uma cirurgia no intestino, estava me recuperando. Foi eu, minha mãe, o Juliano, que é o irmão aqui da igreja, e o Marlon. A gente foi pra praia, pra Santa Catarina. Chegamos lá, um acidente de carro. Morreu todo mundo do carro, só que estavam os 2 netos dele. Que tinham vindo. E estavam com os filhos deles? Não. Ele perdeu os 2 netos. Os 2 netos foram viajar com os irmãos da igreja. Vim pra Curitiba passear. Entendi. Então, chego lá, esse meu amigo, pastor, ele só vem sério, vem no nosso meio assim, ele chega pra mim e fala assim, pra nós, né? Minha neta chegou pra mim ontem e falou assim, vô, será que algum dia eu vou pregar que nem você? Eu acho tão bonito quando você prega. Foi a única vez que eu vi meu amigo chorar, sem ser na presença do Senhor. Aí ele chorou por uns 2 segundos, cara. Engoliu o choro e falou assim, como que eu posso ser fraco? Essa galera aqui, ó, eles são muito simples, eles não vão entender a minha dor. Eu não posso, eu tenho que ser forte, cara, eu sou um pastor dessa cidade. Cara, aquilo martelou meu coração, aquilo. Uau. E aí eu vi a filha dele, chorando, com um paninho assim, pano de louça. Tinha perdido 2 filhos, de 3 filhos perdeu 2, os 2 mais novos. 8 e 11 anos. Eu matei meus filhos, eu deixei eles viajar, eu matei meus filhos. E aquilo foi me dando um sentimento ruim. Aí eu levantei e falei, em nome de Jesus, todo mundo fique quieto, escute a minha oração e concorde comigo. Satanás, em nome de Jesus, você vai embora daqui. Choraremos como homens e mulheres de Deus. Mas você não tem o direito de manipular o sentimento dessa mãe. Vai embora agora em nome de Jesus. Pá.
Cara, foi muito massa. A mãe fez assim, Caraca. tchuf, só chorava. Parece que arrancou com a mão aquela parte da maldade, da dor, da acusação, da facada no coração, sabe? Não, isso aí é suficiente pra traumatizar o resto da vida. Isso. No, claro, 2. Sim. Perdeu 2 de uma vez só, velho. Nunca mais se ela nunca mais se liberta disso, né? É difícil assim. Não, e aí que tá o rolê. Essa história não acabou. Aí eu saí pra almoçar, no meio do velório. Daí toca o meu telefone. Chico, o Maurílio quer que você faça... Entrega uma palavra aqui. Eu via que meu amigo tava destroçado. Só que ele manteve, né? Eu fui lá, de pé, pregando. 2 caixõezinhos pequenininhos lacrados. Porque o acidente foi grave. Daí eu preguei no velório. Fomos pro cemitério. Chico, você conduz uma oração pra gente finalizar. Preguei lá, fiz uma oração no cemitério. Passa um mês eu voltei lá. Pra ver como é que tava. Chego lá, meu amigo no microfone, pregando. A igreja tradicional, aquela igreja que todo mundo que quer cantar, canta. Quem quer oportunidade, não sei se já foi igreja assim. Sim, eu era de uma igreja assim. Então, todo mundo canta, menos eu que ia só pra pregar, entendeu? Então, só eu que não cantava, o resto todo mundo cantava. Ficava lá 6 horas esperando. Oportunidade pra irmã Maria. Agora vamos dar oportunidade pro irmão. Daí agora é Maria e José. Aí os dois juntos. Daí agora é só o José, entendeu? O mesmo pessoa cantar umas 3 vezes por culto. Mas é muito legal, a bênção de Deus. Eu voltei lá, cara. Voltei com um amigo meu lá. E esse meu amigo tinha enterrado o irmão fazia 9 anos. E essa mãe, quando o pastor fala assim, ó, que é o pai dela, né? Falou assim, ó, alguém tem um testemunho? Ela pegou o microfone e falou, eu tenho, pai. Ontem, você me chamou para subir no monte, pra gente orar com a igreja. Eu falei, não, pai. Hoje faz 30 dias. Eu tô muito triste. E você falou assim para mim, filha, você sabe que é só o Senhor que pode curar a nossa dor. Tá bom, pai, vamos. Ela falou assim, hoje foi o primeiro dia que eu não chorei a morte dos meus filhos. Caraca. Com 31 dias. Meu amigo chega pra mim e fala assim, ela não entendeu ainda, né? Eu falei, não, cara, nós não entendemos. Ela já entendeu. Ela conseguiu entregar para Deus. Nós não entendemos. O pior inimigo que tem é aquele que já não tem mais nada a perder. Essa mulher está cada vez entregando mais. E ela vai ser uma arma muito mais letal do que a gente. Sim. Que se quebrar a tela do celular, perdeu a paz. Uau. Uau. Isso me tornou indesculpável, cara. Então eu não posso dar chilique por conta das minhas dificuldades. Eu não posso querer emparedar Deus por conta das limitações que eu tenho na minha vida. Há um mês eu estava fazendo uma cirurgia de emergência de uma infecção. Eu poderia enquadrar a Deus. Por que comigo de novo? 15ª cirurgia, por que comigo? Não consigo, velho. Eu só via Deus em todos os detalhes. Ainda tirava uma pira. Olha o tamanho desse quarto. Meu Deus, maior que a nossa sala. Que sensacional. Fala, quando você tem que passar por um processo, cara, e Deus está nele, perceba o cuidado dele no processo. Mas ninguém sai de um processo mais fraco. E todo mundo que sai de um processo, ele sai com uma placa dizendo assim, ó, eu sei o que é sofrer. Então vinde a mim, os que estão sofrendo, porque eu sou a marca de Cristo que é possível. Eu tenho uma cicatriz de uma dor que já não dói mais. Aí você se torna um modelo de fé para as pessoas. Aprender a superar a dor. Porque é muito lindo escutar um pastorzinho bonitinho, bababá, pregando sobre alguns assuntos que ele não tem autoridade. Ele leu e é verdade, porque está escrito na Bíblia. Mas é diferente quando você escuta a palavra de alguém que passou por muitas provações. Aí você vê Paulo, leve momentânea tribulação que produz sobre nós um eterno peso de glória. A tribulação ela vem para trazer uma esperança em nós. Ela vem para nós para nos trazer uma força que nós não conhecemos, cara. Você acha que Deus precisava que Isaac fosse imolado por Abraão? Não, mas Abraão precisava conhecer Abraão. Deus já conhecia Abraão.
Mas Abraão precisava conhecer Abraão. Tem coisa que Deus faz com você, mas não é porque ele é mau. Ele só quer que a gente aprenda. E depois que ele faz você aprender, ou você vai reclamar. Mas se você quiser aprender, você se torna um farol no meio do... Só que um farol, perceba quantas dificuldades um farol passa para poder estar de pé tendo a sua luz. E assim nós somos, cara, como um farol que guia as pessoas num caminho. O caminho do Senhor. Ser pastor é ser um farol, cara. É aceitar o que você tem que viver. E se tiver algum glamour, se tiver um irmão que tem mais condição, fala, pô, Chico, tá aqui, ó. Você é um homem de Deus que tem caminhado com a minha família. Poxa, vou pagar para você ir para tal país. Ter um tempo de paz com a tua esposa, com o teu filho. Tá tudo certo. Mas se não fizer, tem a vizinha Dona Beth que ela manda uma cuca de banana que sabe que eu gosto. Uma coxinha de massa de batata. Tem algumas coisas que acontecem. O café da Raildes aqui, que ela nunca faz um café que ela me pergunta, ela sabe do que eu gosto. Isso é amor. Eu vejo o amor de Deus nas pequenas coisas. Eu vejo o amor de Deus, cara. Em alguém que quer me ajudar a fazer meu podcast, em alguém que quer, sei lá, que me dá o braço para me ajudar a subir um degrau. Sei lá, eu vejo o amor de Deus em muitas coisas na minha vida. Alguém que me manda uma mensagem no banco, dizendo, Chico, você está com uma dificuldade nisso aqui, eu vou te ajudar na tua produção com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Eu vejo muito o amor de Deus cara, em tudo na minha vida, cara. Eu vejo os meus amigos, um bando de bocó, os caras mais top do mundo inteiro, cara. Eu no meio do pau torando, cara, esses caras antes de me ajudar, eles têm que tirar um sarro. Que brother é assim, ele tira uma onda com você, mas daí ele vai lá e te... Tá aí o bobão, e te amo. E não repita o que eu te falei. Tipo, ainda solta uma dessa, entendeu? Sim. Então, ser pastor, cara, pra mim é leve. Eu não sou herói de ninguém. Não sou herói de ninguém. Então, anda comigo, cara. Isso é o segredo que eu aprendi. Quer andar comigo? Cara, se eu tiver meio injuriado e te der um xingão aí esses dias, vai virar as costas e vai querer botar na internet? Só que eu tô afim de assumir você. Tá afim de me assumir? Se tiver afim, vai ser massa, velho. Agora, se você não quiser se relacionar comigo, então não venha pro meu grupo. Não venha fazer parte. Se você não tá afim de dar tudo, então não venha. E o que é esse dar tudo? Quando a gente estiver junto, abra teu coração. Sim. Fala do que você está pensando. Fala o que você odeia. Fale que você quer dar uns tapas na tua mulher. Vamos arrancar isso de você de uma vez, mas põe pra fora, cara. Eu tô aqui pra te ouvir, eu não vou te julgar. Acho que uma das coisas... Me veio muito essa frase de que as pessoas falam muito, nunca conhecem os heróis. As pessoas que geralmente tiveram um mentor, tiveram um professor e que colocavam nele uma imagem muito de um super-herói e depois conheciam essa pessoa, se decepcionavam profundamente. Mas por quê? Porque essa visão era totalmente pautada numa mentira ou numa meia-verdade. Naquilo que a pessoa queria representar para você. Não era autêntico, não era verdadeiro. Isso aí. Não tinha 100% dela ali. Não tinha 100% dela. Aí toda a visão foi construída com base num percentual da verdade. Um fractal. Aí, se a gente voltar no assunto, aí tu vai ter uma outra questão. Igreja que para mim tem apóstolo. O apóstolo da igreja tal. É um cara que está num lugar sozinho. Que ele decidiu ser o herói da galera. Só que ele entende que o dia que ele fraquejar, a crise que ele vai causar. Porque ele não está sendo de verdade com os outros. Sim. Entendeu? Sim. Agora, é melhor você ser um cara humano. Que vive dependendo da graça do Senhor. E aí quem tá com você entende, pô, impressionante, esse daí é um bobão e Deus usa ele, Deus faz muita coisa com ele. E impressionante que é mais leve você ser esse cara, obviamente. Claro que muito, é mais fácil. Tipo, é mais leve, é mais humano, E é mais fácil, ele cara. conecta mais, a pessoa tende a te ouvir muito melhor do que você ter o cargo de apóstolo Pro Max lá da tua igreja, Sim. né?
Porque você se torna inacessível, cara. Cara, a única parte que não quer isso é teu ego. É só tua vaidade. Exatamente. Fala assim, não, eu quero ser o cara indestrutível, Cara, eu quero esse aparecer. cara pra mim, ó, o perfil desse cara, assim, que ele se coloca nessa posição, é aquele cara que ele não conseguiu dar muito certo em várias áreas da vida dele, que ele tem uma necessidade de aprovação e que ele criou o palco dele pra que ele seja o super-herói daquele lugar. Entende? Tem. É assim, ó, é o cara que tem Também. dificuldade mesmo. Tem gente que tem chamado. Na verdade a maioria tem, todos têm. Mas aí decidiu entrar no lugar de... E talvez ele entrou não por maldade, tá? Sim, ele entrou porque total. aí ele quer proteger o povo e tal. E aí, só que eu entendo, por exemplo, você tem um lado aquele meu amigo dizendo, cara, eu preciso proteger essa galera aqui. Eles são muito simples. De fato, a igreja deles são pessoas muito simples, que não saberiam. Eu ficava olhando para a filha dele, estava muito perto no velório, assim, ó, e eu ficava escutando o que as pessoas falavam. Eu falava, meu Deus, como eles falam besteira. Tipo, pô, a pessoa enfrentando a pior dor que existe, enterrar um filho. E as pessoas só falavam coisa nada a ver. Só que não falavam porque eram maus, eles só tinham aquilo. Na inocência delas. Na inocência, na pureza delas, de tentar alguém especial passando por uma dor, você vai errar muito, mas você vai tentar tirar dela o que se pode tirar da fatia da dor para trazer para você, talvez vamos dividir esse cargo. Mas a gente não consegue, cara. Sim. O que eu faço em velório? Eu fico quieto. Tá presente só. Eu fico quieto. Cara, e Paulo fala, né? Se a única expectativa de vida que nós temos é essa vida terrena, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você adorar a Deus nesses momentos de dor, você vê o amor de Deus no momento em que você está indo para tua 5ª cirurgia. Cara, 15ª. 15ª. É um privilégio que tu só vai ter aqui na Terra. Porque lá no céu não vai ter isso, né? Então, assim, ó, você só tem o privilégio de conseguir adorar a Deus na tua 15ª cirurgia nesse lugar, na Terra. Porque quando tu passar dessa, não tem mais dor, não tem mais choro. Eu falei pra minha esposa assim, ó. Eu tava indo pro hospital e eu sabia que eu ia ter que operar. Ou que eu ia ficar internado. Eu falei assim pra ela. Se eu precisar ficar internado, alguma coisa nova vai acontecer. Falei pra ela. Toda vez que Deus para um homem de Deus de alguma forma, é pra acontecer alguma coisa. Seja para levar luz no hospital, seja para tentar aliviar o fardo das enfermeiras, levar um pouco de alegria para elas, que vão lá aplicar a medicação, que vão lá trocar curativo. Sim. Não sei. Seja na mesa de cirurgia. Aí eles vão fazer... Eu fico tirando uma ideia assim com os médicos e com os anestesistas lá. Falo, vai rolar aquele cheirinho lá? Daí, vai, daqui a pouquinho só vamos aplicar. Meu Deus, tamanho dessa agulha aí, cara. Daí, me dá umas cutucadas aí pra ver se eu tô dormindo mesmo e tal. Mas a gente fica dando O cara fica fazendo piada de tio, né? Do tio do pavê, na mesa de cirurgia. E é máscara, daí o médico chega no final e fala, pô, tá aqui meu telefone, me liga qualquer coisa, me manda uma mensagem. Sim. Que massa. Geralmente um médico não faria isso. Sim. Aí você cria vida com as pessoas, cara. Entendeu? Vai criando vida com as pessoas. Agora, assim, ai, Chico, e como é que é pra você fazer a cirurgia? Pra mim, cara, com a graça de Deus, um dia eu tava saindo do hospital e o meu filho tava internado. Eu lembro que tava eu e minha mãe. E isso deve fazer mais ou menos uns 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Eu lembro que eu pensei assim, cara, glória a Deus por esse banco que eu trabalho, cara. Obrigado, Senhor. Porque com esse plano de saúde que eu tenho aqui, meu filho está sendo muito bem assistido. Daí eu lembro que eu saí do quarto, eu estava bem chateado que eu estava tendo que ir embora deixando um filho e uma esposa no hospital internado. E aí eu vi um casal. Um homem para fora do quarto, uma mulher dentro do quarto, com uma criança na cama. Tipo, sentadinha na cama, e o homem elegante, com um óculos, lembro até hoje, um Ray-Ban preto, lindo, assim, o cara elegante. A hora que eu passei,
eu virei a esquina, assim, do hospital. A esquina não, o corredor, né? Virei o corredor. Eu lembro que eu falei assim pra minha mãe: vamos guardar a dor no bolso que a gente tem o que fazer agora. Aí voltamos. Aí eu falei pro cara: meu irmão, o que tá acontecendo? Tipo, tu passou por ele e voltou nele. Aí eu voltei nele. Tá. Eu falei: ó, meu filho tá internado no quarto do lado do teu aqui, mas alguma coisa me chamou a atenção. O que tá acontecendo? Aí o cara resistente. Aí contou, tinha acabado de receber a notícia que o filho tava com câncer. E aí chamamos a mulher pra fora do quarto pra conversar. Ali, se não me engano, os dois confessaram Jesus, a gente orou por eles e tal. E aí foi aquela cena que pra mim marcou, assim, aquele homem elegante e tal. De repente uma lágrima, assim, tchuf. O cara elegante sabe até chorar, tá ligado? Chorou bonitinho, assim. Uhum. E aquilo me marcou, porque eu tinha tudo pra não olhar pra aquele cara. Eu tinha o direito de não olhar, eu tava sofrendo. Uhum. Que pai que gosta de ter que ir embora pra casa e deixar filho e mulher no hospital, cara? Eu tinha todo o direito de querer emparedar Deus, mas como que eu vou emparedar, velho? Como diria Jó, se eu quiser levar Deus pro tribunal, quem que vai ser o que vai intimar ele? Sim. Quem o intimaria? Eu não posso. E não é só porque ele é grande, mas porque ele é bom. E até o que eu estou passando de ruim, o que eu passo de ruim, ou lá em casa, tem um propósito. E se Deus levar tua esposa, teu filho, cuide de mim. Cuide de mim. Aí eu vou precisar da igreja para cuidar de mim. Mas eu sou homem de Deus. O que eu não vou fazer é me voltar contra o Senhor. Não posso. Eu vi uma mãe que perdeu 2 filhos não fazer isso, cara. Eu não tenho mais desculpa para fazer porque meus olhos já viram demais. Eu não posso olhar agora para a dor e falar assim: ó Deus, por que comigo? Eu não posso. Eu conheço um homem que só mexe um pouco de uma mão e um pouco do pescoço. E é um grande homem de Deus. Eu não posso emparedar Deus com os meus problemas. Eu não posso. Eu queria poder. Talvez eu tiraria um peso das minhas costas. Mas eu não posso. Porque quando eu vou na presença dele com todo o direito, eu caio de 4, velho. Timóteo. Aí eu falo, pra onde que eu vou, cara? Uhum. Aí eu vou na presença do Senhor e falo: Deus, o que está acontecendo, meu? Aí eu vou bravo, velho, bravo. E aí que eu vou bravo já sabendo que eu vou tomar uma. Só que ele nunca me dá uma. Ele me ama. E aí que eu choro e falo: Arr! Aí ele vem e me ama. Aí eu falo: cara, só me ajuda nesse rolê aí. Só me sustenta, pai, ó. Aí eu fico tipo... Eu fico sem palavras, eu fico sem... É o lado que ninguém conhece. É quando a Néia não tá em casa. Uhum. Eu tô sozinho no meu escritório, eu ligo um louvor, eu fecho a porta, eu começo a chorar e eu fico, tipo... Não é tristeza. Os meus olhos viram demais. Não é tristeza. É a presença do Senhor. Aí eu olho para toda essa zona que é o mundo e falo: meu Deus. Mesmo assim o Senhor prevalece. Como o Senhor é bom. Aí eu olho para a minha vida. Falo: mesmo assim o Senhor faz alguma coisa através de mim. Às vezes eu sou brigão, às vezes eu sou chato, mas eu não sou um cara mau. Eu não tenho segundas intenções com as pessoas. Eu não sou amigo de quem tem, não sou amigo de quem é influente, eu não sou, cara. Poderia ser. Eu poderia usar o dom que Deus me deu para ter ganhos, para poder ter favores com algumas pessoas. Eu conheço gente, cara, que está enriquecendo. Que eu só falo assim: eu te conheci lá atrás, guarda teu coração. Não muda quem você é.
não muda quem você é. Guarda teu coração. E tudo isso que você fez a pergunta do que é ser pastor. Uhum. Ser pastor é isso. Muito bom. Você acha que a vida te leva para um caminho natural, assim, onde você... É uma predestinação, assim? É algo que você acredita que, cara, você tem um chamado para ser pastor e naturalmente a vida te leva para lugares onde você vai se construir esse pastor? Sabe que eu não sei? Porque assim, ó, na minha infância, a minha casa era a casa dos rolês. Uhum. Então na minha casa tinha mesa de ping-pong, tinha mesa de futebol de botão e tinha uma TV que os amigos levavam videogame. Então a gente se reunia na infância lá nos finais de semana na casa do meu pai e o rolê era lá. Depois que eu fiquei jovem e tal, as festas eram... Bom, minha mãe e meu padrasto tinham viajado, fazia festa em casa. Mas era o meu celular que era o centro da galera, assim, ó, vamos fazer alguma coisa, vinha uma mensagem pra mim. Eu acabava sendo a pessoa que agitava o rolê todo. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, assim, ó, eu era o baderneiro, eu era o zoeiro, eu era o cara que ia nos retiros da igreja, fazia bagunça. Uhum. Eu era o cara que ia no meu quarto, no retiro, tinha uma placa assim, aqui vende Avon. Tá ligado? Revendedor Herbalife. A gente conseguia as placas e colocava no quarto do retiro pra zoar. Aleatório maravilhoso. Não, nada a ver. A gente fazia as serenatas, cara, tipo, melhor é ficar com nós do que com o rapaz do mundo. Bem melhor é ficar com nós. Inventava, tipo, todas as meninas que tem na igreja é direito nosso, é nossa herança. Então a gente inventava, a gente brincava, se divertia muito, Sim. cara. Aí tinha pessoas que me julgavam porque eu era muito errado. Eu era muito bagunceiro. Tu era muito feliz, né? Não Eu era- pode, né? Não, era Não demais. pode ser muito feliz, Só que né? só que eu errei muito também. Eu errei muito a mão. Porque nessa fase eu ia pra balada, ia fazer um monte de besteira, fumar maconha, bebia. Mas não porque eu era mal. Eu tava tentando me encontrar no mundo. Eu era um cara que não tinha de fato se convertido. Eu só estava na igreja. Sim. Eu tinha visto o poder de Deus, mas não a presença. E você pode ver o poder, mas quando você vê a presença, não tem mais volta. Uhum. Você não consegue ir para mais nenhum lugar. Nada- Nada mais é o suficiente. Nada satisfaz. Nada, cara. Aí eu era bagunceiro, mas daí tinha alguém, sempre Deus colocava alguém para olhar além do que eu estava fazendo. E começava a falar, cara, um dia você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ser um cara muito massa. Até que o dia eu me converti de verdade, cara. Eu entreguei de verdade meu coração para Cristo. O que é, pro cara que tá assistindo a gente, o que é se entregar de verdade? Cara, eu recomendo assim, ó. Eu tentando definir isso. Eu recomendo, assista o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Para mim é ele em primeiro lugar, segundo Poderoso Chefão. Cara, ele tá conversando com o prefeito da prisão, sei lá, um dia antes de ser morto, executado. Um dia antes. E aí o prefeito fala assim, tá, mas você não tá me falando essas coisas porque você quer que eu aceite esse teu Jesus aí. E ele fala assim, não, mas haverá um dia que Cristo quebrará todas as tuas barreiras. E você vai perceber quem ele é. Aí os dois se abraçam. Ou se cumprimentam e tal. E aí a cena final do Paulo, quando ele vai ser morto. Pra mim, cara, me render a Cristo é quando não é só levantar a mão na igreja, mas se levantar para a vida e falar, eu desisto. Não quero mais a minha vida. Eu entendi que eu tô desligado da tomada. Eu tô com a bateria emprestada que me deram na vida. Mas eu não estou vivendo o que eu tenho que viver. Eu preciso me conectar à minha verdadeira natureza. Isso é aceitar a Cristo.
Isso não é nem aceitar, é perceber ser amado por Cristo. Perceber se relacionar com Cristo. Como que eu vou ter a pretensão de aceitar Jesus? E aí na beira da praia, talvez eu já tenha contado num outro episódio aqui, ou não contei? Contou. Contei. Vale a pena. Eu no meio dos amigos, tava com uma garrafa de Smirnoff na mão. Smirnoff Ice, gaysão. E aí, tomando e tal, eu tava com uma sacola assim de aquelas que... Pra não esquentar as coisas, assim, a bolsa térmica. Sim, E aí, eu lembro que eu olhei pra tudo, cara. Foi muito massa. Foi na virada de 2008 pra 2009. Eu olhei pra todo mundo, cara. E nada mais tinha sentido, cara. Tava todo mundo de branco, tal, os fogos, vai rolar. Quando começou a rolar, eu vi tudo que Deus fez na vida da minha família, na vida... E comecei a ver Deus no rolê. E comecei a ver Deus no que Ele tinha feito em mim até então. E aí eu olhei para aquela garrafa, e aquela garrafa simbolizou a minha vida. E eu peguei aquela garrafa, lixo. Falei, acabou. Eu não quero mais. E eu caí num profundo choro de arrependimento. Ninguém me falou nada. Mas os atributos invisíveis de Deus me revelaram a glória dele. E ali tudo aquilo que eu vi nos cultos, as curas, os milagres, tudo aquilo que eu ouvi, que oravam, minha avó orando, minha mãe orando, todo mundo orando e bababá. De repente aquilo parece que afunilou e veio sobre mim com a glória do Senhor. E ali eu entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. E nunca mais foi. E diferente do que as pessoas talvez vivam, que é ter vivido uma vida inteira sem conhecer a Cristo, ou sem se apegar a nenhuma religião, vocês eram espíritas, né? Antes de vocês se converterem. Na verdade, assim, ó, minha mãe era espírita, e minha mãe sempre teve uma parada assim, ó, o que eu sou vai ser todo mundo. Então, pô, dá uma raiva. Eu tinha um ódio de ir no centro espírita, porque eu sempre lembrava assim, pô, toda vez que eu vou, ou eu tenho advertência para dar para minha mãe assinar, que ela era quase sentença de morte, ou uma nota vermelha, que era também sentença de morte. Minha mãe judiava. Com todo o direito. Eu apanhei bem menos do que eu merecia. E aí, eu lembro que era tudo carregado, eu não gostava, aquilo aí era muito morto, velho. Nossa, a hora do passe, assim, eu ficava lá parado, os caras vinham fazer passe. Tu tinha que idade nessa época, tu lembra? Pô, cara, uns 12 anos. Tá. Por aí, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. Daí a gente começou a ir na igreja evangélica. Minha mãe tinha se convertido e começou a me obrigar. Aí tinha que sentar lá na frente com ela. Pô, que saco, velho. Aí comecei a fazer amizade com a galera. Aí teve uma vez, foi muito massa, velho. Até conto quando eu faço stand-up. Minha mãe tava sentada lá na frente, igreja grande e tal. E eu tava lá no fundo, na zoeira, comendo solta, né? Aí a pastora, ó, vocês aí, ó. Dá pra ficar quieto, que eu tô pregando? Cara, minha mãe, ela parecia aquela mulher dos ortistas. Virou coisas assim, ó. E já me fitou, deu, nossa, deu muito ruim. Domingo que vem eu vou estar lá na frente do lado dela. Que dela, tipo assim, se arrumando em casa, eu quero vocês do meu lado. Tipo, é o que eu procuro não fazer com meu filho. Era tu e tua irmã, né? Que iam. Ah, minha irmã sempre foi comportada. Tá. Não, depois que ela virou maluca, depois de velha. Mas até então, minha irmã é pastora, tá? Pelo amor de Deus. Ela já teve um belo testemunho que ela construiu, entendeu? E aí eu comecei na igreja, só que, cara, eu vi gente ser curada de uma perna maior que a outra, surdez. Eu vi pessoas que... Não, isso é o que eu vi, não estou dizendo coisas que me falaram. Eu vi pessoas ser curadas, pessoas que tiveram um pastor de fora, ele orava assim, ó, quem tinha obturação preta ou de prata ficava de ouro. Aí você abria, olhava, ele orava, tipo, você ia olhar na boca da pessoa, ouro. Só que era gente que fazia parte da tua vida. Não era gente que você não conhecia, era pessoas da igreja. Então eu vi milagres, pessoas que tinham pó na mão de ouro, pessoas que vertiam óleo, pessoas que estavam na cabeça assim, ó, suando óleo, você olhava e tinha cheiro de óleo. Era uma coisa muito louca, uma unção diferente. Eu vi tudo isso. Mas eu vi o poder de Deus. Mas naquela praia eu tive a presença do Senhor. Ali ele se apresentou do jeito mais estranho, igual o filme, cara. Um dia Cristo vai vir, ele vai despedaçar todas as tuas barreiras. Essa barreira era a barreira de querer ser aceito, de ser alguma coisa, ser importante, um dia ser um marido, um dia ser um... Não era nada, era um solteiro vivendo um rolê com um dinheirinho no bolso para curtir com os amigos e com a família uma virada de ano legal. Só isso.
No fundo eu só tinha isso, não tinha mais nada. Eu só não tinha o que precisava, que era Cristo. Que me fez, com a graça de Deus, enquanto os fogos estavam rolando no céu, aquela maloqueirada em volta lá, fazendo as besteiras, e eu ali chorando. Tipo, e a minha família me abraçava: por que você está chorando? Por que você está chorando? Nem eu sei. Essa é a graça da lágrima no Senhor. Tente decifrar. Toma um gole de uma água quando você está com sede, beba e fale o que significou essa água para você. Quem que vai encontrar as palavras certas para dizer o que significou essa água? Não tem como falar o que é Cristo. Como que eu vou falar? João tentou. E aí, vou fazer um spoiler que eu não fiz em lugar nenhum. Estou lançando um livro chamado Angústia de João. Vai sair no começo do ano que vem. Aí sim, excelente. E é para falar sobre... É o teu primeiro? É. Maravilhoso. E saiu agora na cirurgia, tudo que eu falei para você, que sempre sai alguma coisa nova. Que cirurgia é coisa nova. Para mim, João é um cara que ele tem uma angústia dentro dele. Tinha. Primeiro, isso não é spoiler porque está na Bíblia, mas está no meu livro. Ele começa o Evangelho de João dizendo assim que o início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, blá, blá. Ele deixa bem claro que Cristo estava com Deus na criação de tudo. Que ele era Deus na criação de tudo. Ele estava na criação de tudo. No final do Evangelho ele vai falar assim: se tudo que Cristo fez fosse escrito, no mundo não caberiam as bibliotecas. Ou seja, ele diz que Cristo é tudo, depois ele diz que não tem como caber o que ele é no que o homem criou. Sim. Então ele tem uma angústia. Quem é Cristo então? Não cabe em definição alguma. Se ele é tudo no começo e o que não cabe no fim, então ele não tem. Então essa é a angústia de João. Já contei o final do livro. Mas é um homem que tenta entender Deus. Só que no meio dessa história, ele está preso e tem um cara do lado dele. Esse cara é um personagem que eu inventei. Esse cara sou eu, você, quem está assistindo. E aí, nesse processo que ele recebe a visão de Apocalipse, que ele tem um preso que conversa com ele. E aí que é a ideia do livro. O livro é um diálogo, uma conversa de vários dias. Só uma conversa entre dois homens. Que no final vai terminar de um jeito que eu achei bem legalzinho. Que sensacional. Vai ser incrível. Já está pronto, já está para publicar. Já está. Eu tenho que analisar o contrato da editora já. Tem que ler e aí já está com a editora. Já mandei os arquivos. Que legal, cara. Que legal. E eu acho que esse escritor é uma coisa que, assim, ó, seria... É total teu perfil, assim. Porque você é muito bom com palavras, você tem todo o repertório necessário. E eu acho que, assim, tu vai ser soprado. Amém. Tu vai ser soprado. Já garante 2 edições pra gente, sabe, né? Na pré-venda eu já quero o meu. Não, eu vou fazer vocês vão estar convidados, tá maluco? Vou fazer um lançamento dele, assim, só pra... Que me constrange, assim, porque é um sonho muito antigo. Só que... Lembra que esse pastor que me ungiu pastor, que enterrou 2 netos? Sim. Um dia eu tava no monte orando com ele. A única vez que eu fui orar no monte. Que eu tinha aquela dúvida se o monte acendia ou não. Não sei se já foram orar no monte. Já. E o monte acende, é uma glória, é uma coisa louca. E aí, no meio eu tava com a cara no chão, assim, orando, tava no meio do mato, já tava nem aí com pernilongo, azar dos pernilongos. Aí ele veio e jogou na minha direção um graveto aceso, falou: toma a caneta do teu próximo livro, do teu primeiro livro, tal. Aí eu, eita, não um graveto, mas a ideia profética, né? Sim. Aí um dia eu tava conversando fui tomar um café com um casal de amigos, eu e a Neia, minha esposa. Aí do nada, assim, cara, um amigo chega e fala assim: ô, o Espírito Santo acabou de me falar que você está escrevendo 2 livros. Eu falei: tô. Faça então, escreva. É de Deus.
Eu, eita, mas como é que esse cara sabe? É de Deus mesmo, porque ninguém sabe. Só a Neia sabe. E eu tô escrevendo 2 livros, cara. Um já terminei, na verdade, o outro... Esse outro vai ser interessante, vai ser uma história. Essa história vai ser muito louca. E eu lido sobre divisão na igreja. Ô Chico, você tava falando ali, quanto tempo faz que você teve essa experiência no monte? Sei lá, uns 7 anos. 7 anos. Qual que deveria ser a nossa postura quando a gente recebe uma promessa de Deus? Como é que você faz? Porque a grande parte das promessas, a gente vai ver isso na Bíblia diversas vezes, que elas não acontecem no momento onde elas são declaradas, onde elas são trazidas à verdade, assim. E qual que deve ser a tua postura quanto a isso? Existe um tempo de espera, mas existe um tempo de preparo. O que deve ser a nossa postura? Óbvio que a gente deve manter a fé durante esse processo, nessa palavra, nessa promessa de Deus, mas o que deve ser esperado de você? Tá, vamos lá. Vamos analisar biblicamente, tá? Uhum. Então, Samuel vai na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, no lugar de Saul. Uhum. Então ele vai lá e fala, pô, não é nenhum desses aí. Tem mais algum filho? Ah, tem Davi que está cuidando do rebanho. Chama Davi. Davi, ninguém sentou enquanto Davi não chegava. Aí foi derramado óleo sobre a cabeça dele. Foi ungido rei. Sim. O que ele foi fazer depois? Continuou cuidando das ovelhas. E continuou sendo uma vida normal. Ó, filho, Jessé fala, toma aqui uns queijos, uns negócios, você vai levar para os teus irmãos que estão na frente de batalha. Eu tenho que entender que no normal caminha o sobrenatural. Porque ele só estava obedecendo o pai numa tarefa que o pai mandou. Uhum. Levando queijo e mantimento para os seus irmãos que estavam no fronte. Quando ele chega lá, ele olha e fala, quem é esse circunciso? Que está tirando paloque aqui, nós, o Deus de Israel. Quem que esse cara pensa que é? E aí vão tentar colocar em você eles vão ver o teu talento, vão ver o teu dom. E talvez alguém tente colocar em você uma armadura que não é para você. Porque a Bíblia vai contar que Saul vai lá e oferece a própria armadura. Se não me engano, foi Saul. Ofereceu a armadura para Davi lutar. A hora que Davi colocou, falou, cara, não consigo nem mexer nesse negócio aqui. Uhum. Nada a ver comigo. Davi era um cara mais baixo e Saul era um cara muito alto. Uhum. Ele só pegou 5 pedrinhas, velho. E uma funda. E na cara e na coragem ele foi. Mas ele só estava indo levar queijo. Ele só estava indo trabalhar. Ele só estava indo gravar um podcast. Ele só estava indo tomar um café com um amigo. Ele só estava indo pra praia com a família. E de repente, o gigante apareceu. E o gigante foi a oportunidade que Deus levantou na frente dele. Então, como se comportar? Viva a tua vida. Sabendo que você é um rei. Então seja um rei. Se você pega o rei, como é que é o nome do príncipe da Inglaterra? Que casou com a Kate Middleton. Nossa, eu não faço ideia. Harry? Não, é Harry, sei lá. Eu acho que é. É o rei. Se olhar é o rei. Olha o príncipe lá. Uhum. Ele senta para assistir um jogo de basquete. Você olha para ele e você vê um príncipe. Você olha para ele no restaurante, é um príncipe. Você olha para ele acenando para a câmera, ele é um príncipe. Porque ele tem postura de príncipe. Sim. Davi tinha uma postura de promessa. Um príncipe tem uma promessa de reinado. Você, quando recebe uma palavra, você tem que ter uma postura de palavra. Entendeu? Muito bom. Por isso que é importante o que eu falo. É importante a responsabilidade que eu falo. É importante que eu tenha que lidar com aquilo que eu sou. Eu, Chico. Eu não sou mais uma pessoa normal que pode falar o que quiser. Hoje eu tenho meus passarinhos em casa que dependem de mim. Aí se eu fico vacilando, quem vai ter que ouvir é minha esposa. Eu queimo a cara dela. Queimo a cara da minha mãe. Queimo a cara dos meus irmãos. Eu tenho que entender, eu não estou aqui para ser feliz. Eu tenho que entender aqui, eu tenho que entender que eu tenho que me alegrar no Senhor. E ser feliz nunca é uma resposta. Que eu posso ser feliz com muita coisa, mas chegar depois no travesseiro e entender que eu tentei ser feliz. Feliz é igual uma dose de droga, dura um pouquinho. Só que o rebote é horrível.
vai buscar o segredo. Paulo fala assim, sei ter pouco, sei ter muito, aprendi o segredo de ser contente em toda e qualquer situação. Então tem um segredo em ser contente em toda e qualquer situação. E aí eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Sim. Eu caminho em cima dessa promessa. Caminhe em cima da tua promessa. Vivendo uma vida simples, normal, uma vida ordinária. Seja quem você é da melhor forma possível. Uhum. E aí, no tempo do Senhor, enquanto você estiver tocando harpa para a ovelha, se Deus quiser te revelar ou não, entenda. Deus te alegra no tempo das ovelhas, Deus te alegra no tempo do reinado, Deus te alegra no tempo todo. Entendeu? Perfeitamente. Muito boa a resposta. Chico, acho que a minha última pergunta é... A gente gravou o podcast com a sua mãe e a Tere. Quem não assistiu, inclusive, vale muito a pena assistir esse podcast. Ficou, Nossa, cara... violento. Nossa, pesado. Violento. Você não ouviu ainda que a gente tá gravando no momento que saiu o podcast, né? Mas, Recebi a cara, notificação aqui. ficou violento. E a gente falou muito sobre o mundo espiritual. E eu queria entender... Você já teve muita experiência envolvendo o mundo espiritual. E eu queria entender como é que a gente deveria discernir as situações. Quando algo está acontecendo de errado na nossa vida, como algo que a gente está planejando, por exemplo, e não está fluindo daquela maneira. Como que a gente entende e discerne se algo tem origem espiritual, se algo tem e se deveria fazer essa diferenciação de algo espiritual, de algo físico, de algo que está acontecendo? Qual que deveria ser a nossa postura mediante essas coisas? É que tem uma galera que, por exemplo, quando dá muito errado, ela continua porque ela fala, tá dando muito errado porque é pra eu continuar. E tem gente que, cara, começou a dar errado, ela fala, não sei se é pra eu continuar. Não, tem gente que culpa o diabo por tudo. Né? Tem gente que tudo cara, é o diabo, entende? Então, assim, ó, de um cara que já viveu várias coisas, tem discernimento, já veio de outras religiões, enfim, como é que tu enxerga isso? Às vezes a gente vai ler um livro que ensine a ver isso aí, tá? Uhum. Eu fui no jogo da NFL esses dias que teve aqui no Brasil. Uhum. E aí eu tava eu aluguei uma scooter elétrica para eu ir lá, para eu poder me locomover dentro do estádio. Aí tinha um cara que estava lá fora e ele estava numa cadeira de roda. Qual a diferença entre eu e aquele cara? É que aquele cara não conseguia ficar de pé. Eu, para me esticar, ficava de pé do lado. Quando você está de pé, o teu campo de visão ele aumenta. Uhum. Só que qual que é a visão de vida de um homem que está sentado numa cadeira de roda? É sempre a bunda e as costas das pessoas. Uhum. E a nuca e o queixo, você vê o mundo de baixo. A tua percepção espiritual tem a ver com o lugar que você está. Não é uma receita. Uhum. Entendeu? Sim. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Eu sou um cara assim, ó. Eu sinto umas coisas que me dão uns arrepios e tal, mas eu não tenho essa sensibilidade para coisa ruim, por exemplo, que minha mãe tem. Uhum. Ela já percebe mais, tem um demônio ali, tem um negócio ali. Eu já não tenho isso aí. Uhum. Então eu digo que eu tô certo e ela tá errada. Não, o rolê dela é um, o meu rolê é outro. Muito bom. Aí eu fico assim, nossa, a mãe viaja, nossa. Aí um dia, eu nessa assim, minha mãe viaja, ela, vamos fazer a libertação comigo de um homem e tal. Eu falei, bora. E aí no meio da libertação, foi começado a repreender um espírito que relacionado, acho que chá de santo daime, uma coisa assim. Ok. E eu tava intercedendo na frente da pessoa e tal. Cara, eu comecei a viajar. Viajar demais. Muito viagem. Eu comecei a ir embora. Em pensamento. O mundo ficou psicodélico na minha frente, assim, ó. Meu campo de visão ficou psicodélico, assim. Aham. Cara, ficou tudo loucão. Ficou tipo aquelas neon. Tudo ficou de neon. E eu falei assim, ó, só um pouquinho, gente. Ô fulano, mãe, seguinte. Tá tudo neon pra mim, tá tudo uma loucura. Daí a pessoa falou, essa é a viagem que eu sinto quando eu tomo esse chá.
Só que ninguém tinha falado nada. Sim. E tu não fazia ideia. Não, aí aquilo que eu falava que era a viagem da minha mãe, eu já começo, opa! Entendeu? Sim. Tem um pastor chamado Pio Carvalho, um grande, gigante homem de Deus. Ele fala assim, somos muito novos para ter algumas convicções tão fortes, assim, dizendo que é ou não é. Uhum. Eu não tô na pele, no campo de visão da minha mãe, ela não tá no meu. Aí é como alguém que tem uma visão mais além sobre isso e alguém que tem uma outra visão. Eu tenho uma visão, minha mãe tem outra e você tem uma, cada um tem uma visão. Agora uma receita não serve para todo mundo, Sim. entendeu? Uhum. Cada um tá vendo de uma forma. Agora eu tenho que entender. Algumas coisas eu tenho que considerar, tipo, opa, e Deus me mostra. Eu achava assim, ó, que era muito viagem, esse negócio de libertação. Eu falava, pô, que viagem. Até um dia eu tava no trabalho, velho. Foi antes do processo de conversão. Isso é 2003, por aí. Tava no trabalho, minha mãe me ligou. Tipo, ligou no trabalho. Eu falei, a secretária mandou pra mim e falou assim, ó, Chico, é tua mãe. Eu falei, nossa, minha mãe nunca me ligou. Daí era minha mãe tirando um demônio aí de uma pessoa. Falou, ó, filha, só tô te ligando porque você disse que não acredita. Escute isso aqui. Pluf, colocou o telefone na cara da pessoa que estava endemoniada. Começou a falar, você... E começou a falar um monte de coisa que estava acontecendo na minha vida que não tinha como saber. que não tinha. Que bizarro. Que doideira. Sim, E corre. qual foi a tua reação aí? Eu fiquei Em choque? Eu fiquei em choque e fui embora. Aquele dia eu não consegui trabalhar mais. Eu fiquei em choque, em choque, em choque. Uhum. O mundo espiritual ele é maior do que parece. Muito maior. E mais real do que as pessoas imaginam. E para mim, Deus, por que Deus não vem? Já parou pra pensar por que Deus não vem? Já parou pra pensar por que tem que ter grafite para isolar um urânio enriquecido para que ele não seja nocivo pro corpo humano com rádio como é que fala? Você tem acesso a uma coisa Radioativa? radioativa. Uhum. Será que Deus não é? Claro que é, porque até o urânio foi ele que criou. Poderoso demais que se ele aparecesse não sobrava um. Sim. Matéria-prima é diferente, né? É, talvez se ele vier aqui com toda a sua glória. Aí João, o grande João, Uhum. em Apocalipse 1, ele tá lá na visão, chega no céu e vê Jesus. 7 estrelas numa mão, 7 candelabros, que são 7 igrejas, blá, 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 toda aquela questão. Voz como o som de muitas águas. Imagine tentar descrever isso. E aí eu caí aos seus pés como morto. Que a gente não suportaria. Não. Então a gente fala, vem, vem, vem. E Deus fala, cara, se eu viesse não sobrava nada. Uhum. Mas aí ele manda a glória dele de alguma forma. Uhum. E Deus está sempre se manifestando na terra. Como diz em Salmos 100 e alguma coisa, ele fala assim, os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. E ele deu. Nosso papel é falar assim, Deus, o Senhor nos deu, toma de volta. Ou sejamos o Senhor aqui na terra. Uhum. Através de nós, a gente flua o teu amor e a tua glória. Através de nós. Por isso somos atribulados, por isso que somos isso, somos aquilo. Tem gente que é feito para ser farol. Tem gente que vai passar uma vida ré e na boa e vai até o final. Tem gente que vai ter um monte de filho, tem gente que não vai ter nenhum. Tem gente que vai... Cara, cada um é um rolê, cada pessoa é uma pessoa. Deus, nesse exato momento, tem 8 bilhões de formas de falar com o ser humano. Nesse exato momento. Uhum. Se bobear é um pouco mais. Entendeu? Então não tem... cada um é cada um. Não tem regra. Não tem regra. Muito bom. E, cara, Cara, eu juro, assim, ó, a gente precisa inaugurar o Vigília Cast, porque eu ficaria mais 10 horas aqui fazendo pergunta. muito. De verdade, assim. Duplamente. Nessa resposta que ele deu agora, surgiu mais 3. Assim. A gente comentou ontem, inclusive, que maravilhoso você fazer um podcast com você, a Neia e a Tere. Que maravilhoso. Que maravilhoso você fazer esse podcast. Cara, eu ia ficar quieto, sabe por quê? Hum. Eu ia ter a minha mãe e a minha esposa. Sim.
Eu só ia ficar quieto, velho. Se eu falasse alguma coisa, Neia, calado, Chico Preus. Daí minha mãe já ia falar assim, ele só conversa no telefone. Pessoalmente ele não fala nada. Entendeu? Que maravilhoso. Minha família Ai, minha família, cara. Minha família é... Se eu pudesse ter todo mundo perto, assim, e a gente, se não tivesse aquelas encrencas que toda família tem. Mas vocês imaginam o que é pra mim o privilégio de ter minha mãe na minha igreja? Vocês falando bem dela? Sim. Vocês falando bem da minha esposa? Como é que eu me sinto? Minha esposa em casa se arrumando pra vir no podcast. Como você acha que eu me senti? Ela chegou em casa toda... Eu falei, e aí, dona famosa, como é que você tá? E a gente brincando, e ela sendo celebrada, porque ela é aquela do serviço, ela é aquela que resolve o rolê. Cara, o podcast da Neia, eu acho que ele Foi o que mais rendeu feedback. Ele foi o que mais rendeu feedback, a gente escuta feedback dele até hoje, de pessoas que assistiram e chegaram até nós por causa do podcast dela. E, se eu não me engano, é um dos que mais tem visualização do canal. Cara, o dela me fez querer ouvir o meu. Que eu falei, cara, que massa. Porque vocês falaram assim, pô, se conectar o teu e o que o Chico veio, vai dar um negócio muito massa. Eu falei, nossa, eu vou ter que ver se é verdade. Aí eu fui lá e emendei no meu. E realmente, assim, é que no meio de todo o rolê da vida, 15 cirurgias, N problemas, Deus me deu uma esposa. Que é a maior das mulheres. Minha mãe, espero que demore muito, mas um dia ela vai. Minha mãe não foi feita pra mim. Minha mãe foi feita, marido dela, e ela é mãe de alguns filhos. Sim. Mas pra mim é minha esposa. Ela foi feita pra mim, ela é minha. E eu sou dela. Nós somos os pais do Benjamin. Então, é isso. Eu tenho uma mãe que fica lá no cuidado. E minha mãe é muito massa, velho. Que começou como uma mãe que ficava, meu Deus, olha o que você tá ouvindo. Não sei o quê. Não sei o quê. Agora ela é uma mãe assim, tô feliz, tá tudo tão leve. Tudo tão bem. Glória a Deus, mãe. Ela tá fluindo, tá sendo valorizada. Chegou aqui na igreja como sendo a única pessoa que tem essa visão do mundo espiritual. E atendendo de um em um na igreja aqui, ó, a gente consegue acumular os frutos da galera. Sim. Eu vejo a quantidade de mulher, por exemplo, que fazem parte da vida da minha esposa. Ela faz experiência do lar, ela faz não sei o quê, ela ajuda nisso, ajuda naquilo. A quantidade de gente, eu não vejo ninguém ficar falando da minha esposa, falando mal, criticando. Muito pelo contrário, a galera que quer ir lá em casa, quer ser amiga da gente por causa do serviço dela, do amor dela. E eu tô lá, jogando. Cara, Casa isso é de muito boa. precioso. Muito Isso é bom, muito cara, precioso. muito bom. Chico, você é um dos caras que eu quero carregar pra minha vida, assim, de Curitiba. Você foi um dos caras que eu demorei pra me conectar, mas assim, é um dos que eu mais admiro e levo no meu coração, assim, de verdade, cara. Você é um cara muito especial. Tu e tua casa, né? Neia também. A Carol aprende muito com a Neia. Esses dias ela chegou assim e falou, amor, preciso que você me leve pra fazer unha. Aí eu falei assim, vou te levar, mas é aqui pertinho, né? Que geralmente ela faz aqui no Água Verde. Ela não, dessa vez é lá no centro. Aí eu parei pra pensar assim, eu falei, como que tu arrumou uma manicure no centro de Curitiba? Aí ela, Neia que me falou. E aí eu fui lá levar ela e tal. Então, cara, vocês têm influenciado muito assim a nossa casa, a nossa vida. Manicure. Aí eu falo, meu Deus, por que tem que ser lá no centro? Então, e aí eu descobri que a manicure conhece a Neia antes de tu, né? Sim, faz muito tempo que... Cara, maravilhoso. Chico, é realmente um privilégio te escutar e estar próximo de você. E isso não é da boca pra fora, tá? Obrigado pela sua presença, pelo seu coração. Sua disponibilidade, como sempre, tá? Uma honra. É isso. Galera, finalizamos aqui mais um quadro de perguntas e respostas, dessa vez com o Chico Preus, né? Então você que está aqui no canal já tem outros desse, né? A gente vai deixar aqui no card para você clicar e ter esse momento de perguntas e respostas, que são perguntas difíceis que você deveria fazer para o teu pastor, mas nem você nem ele tem coragem de ou fazer ou responder, tá? Então continue acompanhando a gente, se inscreve no canal, você que chegou através desse vídeo, é o primeiro vídeo que você assiste, cara, tem mais alguns aí para trás, então acompanha todo esse processo de podcast de Bíblia na Sobremesa e nos vemos no próximo Bíblia na Sobremesa.